Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da série Bom e Barato. Se você viu o meu vídeo anterior testando ali o fone KZ-ZSE, que eu gostei bastante, vale muito a pena pelo preço que eu paguei nele, eu acho que foi uma compra bastante honesta. Gente, por que eu resolvi trazer essa série aqui para vocês? Bom, nós estamos falando de uma tecnologia que já existe há muito tempo, já é dominada por muitas empresas, centenas delas fabricam fones de ouvido e não há mais nenhuma novidade, pessoal. É um simples fone de ouvido, é um simples alto-falante que vocês gostam de chamar de drive, né? Eu não gosto de falar muito a palavra drive porque do inglês ele pode significar várias coisas, né? Mas enfim, isso é só um detalhe, tá bom? Eu prefiro chamar de alto-falantes, tá? É o que vocês chamam de drive que tem aqui dentro do fone de ouvido. Muito bem. É uma tecnologia muito antiga, gente. Eu tenho certeza que tem centenas, olha, eu acho que talvez possa chegar perto aí das milhares de empresas que fabricam fones de ouvidos baratos lá na China, que é onde está o polo industrial do mundo. E é por isso que nós fizemos aqui essa série, para saber se é possível encontrar fones de ouvidos bons e baratos. Baratos, o mínimo que eu posso considerar aqui é R$50, gente. Hoje está aproximadamente $10 aí valendo, né? R$50. E eu tenho certeza absoluta que existe algum fabricante chinês que está disponibilizando fones de ouvidos decentes por $10. E esse é o motivo, então, da nossa série aqui, procurando os melhores fones e mais baratos do mercado. Gente, obviamente eu comprei aqui uma lista que está no outro vídeo que eu falei para vocês aqui. Eu comprei aproximadamente 10 fones de ouvido diferentes, aproximadamente também no valor de R$50, alguns passando um pouquinho, né? Alguns chegando aí a R$60 e outros até bem baratos, aí de R$35 aproximadamente. Por exemplo, o KZ, o ZSE custou menos de R$50. Esse aqui, por exemplo, que é o KZ, que nós vamos testar hoje. Aliás, esse é o QKZ AK6. Ele está aqui. Ele custou R$42, esse preço está desatualizado, você vai lá no AliExpress e você pode encontrar talvez um pouco mais barato ou até um pouco mais caro, tá, gente? Eu comprei ele, eu já estou com eles aqui há um mês, né? Ou seja, eu comprei há aproximadamente 2 meses atrás, tá? E já estou com ele há um mês, já ouvi bastante, já comparei com os outros, inclusive, que eu comprei também, para saber se realmente vale a pena pagar esses R$42 aqui neste fone de ouvido que está aqui. Bom, seguinte, antes de falar sobre esse fone aqui, deixa eu falar para vocês o seguinte, que eu não saí escolhendo assim, de forma aleatória esses fones de ouvido, tá? Eu precisava de algum critério, porque existem centenas de marcas diferentes, algumas têm um certo conceito e outras são marcas totalmente, que eu acho que não vale a pena você pagar por mais barato que seja, tá? Então eu foquei basicamente nas marcas KZ e QKZ. Existem outras marcas muito boas também, certo? Mas dentro dessa faixa de preço, que é a primeira que nós vamos testar, o melhor fone é por R$50 no mercado. Dentro dessa faixa de preço, os que eu considero que realmente valem a pena são os da marca KZ e da marca QKZ. Outra coisa que eu usei também como critério para comprar esses fones na verdade, é essa logo que tem aqui logo abaixo da caixinha. Você vai ver aí, ó, tem uma logozinha amarela aqui, tá? Que diz assim, ó, High Res Audio, que é uma abreviação de alta resolução de áudio. Eu pensei que isso fosse apenas uma jogada de marketing, e aí eu fui lá na internet, pesquisei para saber que marca é essa daqui, e eu acabei descobrindo que isso aqui, gente, é uma espécie de, como se diz, uma espécie de órgão lá na China, né? Uma espécie de grupo, né? de trabalho lá na China, é uma entidade, não sei como é que chama isso, que realmente faz testes em fones de ouvido, e esse selo aqui só é colocado quando o pessoal lá avalia que tem realmente uma boa qualidade, tá? Então, além da marca QKZ já ser uma marca muito boa, todo mundo conhece, esse selo aqui também está aprovando que esse modelo aqui da QKZ, tá? É um modelo de alta resolução, ok? Gente, antes de mostrar para vocês o que tem nessa caixinha, que inclusive vários modelos da QKZ vem nessa caixinha aqui bem simples, olha só. Elas é apenas uma caixinha de papelão assim, de papel, com uma casezinha de plástico bastante resistente, e aí eles vão colocando só um modelo diferente, tá? Existem vários modelos que vocês vão encontrar na internet,
com exatamente essa mesma case aqui, tá? Então não se preocupe, essa case é muito boa, tá aprovadíssima, bom para você transportar, vai proteger o seu fone. Tá até aqui, ó, a logomarcazinha QKZ. Não sei se dá para você ver, isso vai ficar invertido aqui, mas tá aqui, ó. Tem uma logozinha QKZ, ou seja, um produto realmente original da QKZ, tá? Ok, antes de mostrar para vocês o que é que tem nesse fone aqui dentro dessa caixinha e começar a falar um pouquinho sobre ele, a nossa proposta aqui, gente, é principalmente trazer alguma coisa a mais, né? Agregar um pouco mais de conhecimento para quem está nos acompanhando aqui. Esse canal, ele foi pensado inicialmente para conversar com o pessoal que trabalha com áudio, que vende áudio, que trabalha profissionalmente com áudio. Mas esse público é muito pequeno, tá? Essa galera, ela realmente não é um nicho assim expressivo na internet. Se você for ver canais aí muito grandes entre aspas, né? De pessoas muito famosas, como o Liciel Franco, por exemplo, nenhum deles atingiram 100 mil inscritos. E apesar de tratar de um assunto extremamente comercial, muita gente está rica ganhando dinheiro com áudio, mas na verdade a grande maioria das pessoas, elas estão interessadas apenas nos equipamentos de áudio e não exatamente nos conhecimentos de áudio, tá? Então esse canal ele foi pensado para isso, para conversar com o pessoal, para trocar ideia, para trocar informação com o pessoal que vende áudio, que trabalha profissionalmente com áudio. Depois eu desisti um pouco desse assunto, porque eu vi que era um assunto muito fechado, era para muito poucas pessoas, e comecei a abrir um pouco mais aqui o leque e tratar de assuntos mais populares, por exemplo, dicas de fones de ouvido, tá? E aí eu tenho uma informação para você agora, o nosso canal ele vai mudar de nome nos próximos dias, não se assuste, vamos continuar com o mesmo conteúdo, falando de equipamentos e também deixando alguma informação útil para você, tá? Para sua formação, ou pessoal ou profissional, tanto faz, tá bom? Não importa se você é apenas um entusiasta ou se você também trabalha com áudio, tá? A gente vai deixar alguma coisinha aqui de conteúdo importante e também falar sobre dicas de fones de ouvido, equipamentos de áudio. E a razão da mudança do nome do nosso canal é porque nós vamos abordar agora também assuntos de vídeo, tanto a parte de vídeo no que se refere a software e programas, como também equipamentos de vídeo. Esse equipamento agora, por exemplo, que você está me vendo agora é o meu equipamento de uso aqui da produtora, que é o DJI Osmo Pocket, tá? É o Osmo Pocket. E nós vamos tratar aqui também de assuntos relacionados a esses equipamentos também. O outro vídeo anterior, por exemplo, você viu, é uma câmera DSLR, tá? E esse aqui já é uma imagem do Osmo Pocket. Vamos também colocar a GoPro para ver qual é a diferença de qualidade de imagem, mas eu vou trazer essas informações em outros vídeos aí na sequência, ok? Vamos lá então. Gente, vamos lá. Hoje o negócio aqui tá bagunçado. Eu tô ouvindo aqui moto passar na rua com aquele cano horroroso que o pessoal gosta de usar. É o cano diz o pessoal na internet que é o cano para avisar a mulher que o cara tá chegando. Eu não sei se isso é verdade, tá? Cachorro do vizinho aqui também tá brigando, tá fazendo um barulho danado. Essa captação, gente, que vocês estão ouvindo de áudio aqui, é do meu microfone aqui dinâmico, que é um excelente microfone, ele isola bem esses sons ambientes, que está sendo captado também pelo Osmo Pocket. Tem um adaptador, né? Ele não tem entrada para microfone, mas tem um adaptador ali, USB-C, que eu comprei à parte para poder usar qualquer microfone externo, inclusive microfone sem fio, se eu quiser fazer uma cena na externa aí e captar o áudio também, tá bom? Depois falamos sobre isso. Vai ter muitas dicas especiais aqui, tá bom? Esse Osmo tá aqui configurado para 1080p, 24 fps e basicamente é isso, tá? Foco automático, balanço de branco também automático, enfim. Eu achei muito legal, porque ele tá bem pertinho aqui, ó. Eu consigo colocar o produto, por exemplo, ó, bem aqui na tela. Se eu quiser, por exemplo, colocar assim, ó. Eu achei legal. Opa, tá de cabeça para baixo, hein, gente? Eu achei legal, pessoal, porque é o seguinte, na hora de fazer os nossos reviews aqui, olha só. Eu consigo colocar ele bem próximo à câmera. Acho que as unhas, precisa fazer as unhas, né? Eu consigo colocar ele bem pertinho da câmera aqui para você ver o produto. Com a minha câmera DSLR, ela fica um pouco mais distante por causa da lente que ela usa. E aí eu não tenho essa proximidade aqui da lente, tá bom? Então eu já gostei para fazer nossos vlogs aqui no nosso canal, tá? Talvez eu vou usar sempre ele agora, daqui para frente. Vamos lá então. Bom, gente, informação de conteúdo. Fica com a gente aqui, gente, porque você vai ter aqui, além de dicas dos nossos fones, também alguma informaçãozinha para agregar ao seu conhecimento. Pessoal, eu tive observando aqui outros canais que falam sobre fones de ouvido também,
E eu já até falei no vídeo anterior aqui, que aqui no YouTube existem dois tipos de pessoas, pessoal. Existe a galera que está aqui, que são produtores de conteúdo. Essas pessoas, elas não precisam ser da área, elas não precisam ser técnicos em áudio, não precisam ser engenheiros em áudio. Eles simplesmente vão lá, pesquisam sobre um produto, colhe as informações, faz suas anotações e traz aí para vocês na internet. É muito bom esse tipo de material, mas ele sempre vem com um probleminha, tá? Porque quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, ela tem muito pouco tempo para assimilar essas informações. E às vezes os termos aqui no mundo do áudio e do vídeo também são um pouquinho complicados. Eu já tive aqui, inclusive, algumas observações aqui, algumas críticas construtivas no nosso canal aqui, por exemplo, analisando, né, os nossos fones, alguns colegas acharam que a minha avaliação estava muito superficial sobre o fone de ouvido. E eu vou explicar para você devagarinho até a gente compreender totalmente. Hoje eu quero falar sobre uma característica que eu ouvi num outro grande produtor de conteúdo aqui do YouTube e que eu acho super estranho, tá, pessoal? Ele falou da ambiência dos fones de ouvido e da espacialidade dos fones de ouvido. Gente, para quem nos acompanha no canal aqui, e nós temos colegas aqui também no canal, seguidores que são profissionais do áudio, que trabalham com áudio, e fones de ouvido, eles não têm essa propriedade de espacialidade e de ambiência, pessoal, tá? Tecnicamente falando, tá? Quem tem ambiência e espacialidade é a música que você está ouvindo no seu fone de ouvido, certo? A música pode ter sido gravada com muita ou pouca ambiência, com muita ou pouca espacialidade, com a mistura dessas duas coisas ou com apenas uma dessas duas coisas, porque são coisas diferentes. Ambiência é uma coisa, espacialidade é outra, tá? Ambiência é um ambiente onde foi captado o instrumento que está aí tocando na sua música, supondo um violão. Digamos que você vai ouvir no seu fone de ouvido um solo de violão, por exemplo, tá? Lá no estúdio onde esse violão foi captado, ele pode ter sido captado também junto com o próprio violão, que é um microfone que fica muito próximo ali ao bojo dele, né? À boca ou ao braço. Tecnicamente falando, a melhor captação é aquela que fica no braço ali, próximo à 12ª corda, né? Se você tiver apenas um microfone, tá? Se você quiser captar também a ambiência dessa sala, onde está sendo tocado esse violão, de repente é uma sala que tem uma acústica muito boa e o produtor pode querer gravar isso também, pode querer captar essa ambiência, achou essa ambiência bonita, ele coloca um segundo microfone bem mais distante do violão, a uns 3 metros, 4 metros, dependendo do tamanho da sala, para ele captar também dessa sala o ambiente desta sala, ok? E aí, lá na mixagem, ele pode pegar o som que está captado bem próximo ao violão por um microfone, que é um som mais seco, tá? Ele ali a 20 centímetros mais ou menos do violão, não dá para captar a ambiência da sala, tá? Então, esse som que é captado muito próximo ao violão, ele é misturado com o outro microfone que está captando apenas a sala, ou seja, bem mais distante do violão. E aí o produtor ele vai decidir se ele quer um som de violão com mais ou com menos ambiência. E aí, obviamente, quando você vai ouvir essa trilha, né? Essa música, digamos assim, esse solo do violão no seu fone de ouvido, você vai ter aquela sensação de que tem uma salazinha reverberando ali, mas isso não é uma característica do fone, tá ok? O fone não tem essa característica de tirar ou colocar ambiente na sua música, e nem menos espacialidade. Agora, qual é a diferença de ambiência para espacialidade? Imagine que nesse violão que eu estou falando agora, que você está ouvindo aí, foi usado 2 microfones. Um desse tipo aqui, ou um condensador, ali bem próximo à boca do violão, ou à 12ª casa, certo? Que é o padrão, quando você capta com apenas um microfone ou violão, tá? E além desse microfone, supomos também que o técnico, né, o produtor, o engenheiro, quisesse captar, além da ambiência da sala, que seria apenas mais um microfone, ele quisesse também captar a espacialidade dessa sala. O que é a espacialidade? Quando você fala de espacialidade, é a capacidade que você tem de distinguir os sons que vêm do seu lado direito e os sons que vêm do seu lado esquerdo.
Neste caso, o produtor ele vai usar 2 microfones na sala. Ele vai colocar um microfone à direita da sala, bem distante do violão, e um outro microfone à esquerda da sala, também distante do violão. Porque ele quer que essa diferença sonora entre um lado e o outro da sala, e ele pode fazer isso inclusive colocando esses 2 microfones em distâncias diferentes do violão. Digamos que a sua sala tenha 6 metros, e ele decide colocar o microfone do lado direito a 4 metros do violão. E o microfone do lado esquerdo ele quer colocar no limite da sala, 6 metros. Então, essa diferença de distância de um microfone e outro da sala em relação ao violão gera atraso de captação nas frequências, que quando você vai ouvir nos seus fones de ouvido, você não só vai ouvir a ambiência da sala, como também a espacialidade da sala, porque os sons que estão chegando no microfone do lado direito, eles são um pouquinho diferentes dos sons que estão chegando do lado esquerdo. Então, aqui sim, há uma diferença entre ambiência e espacialidade. E lá na hora da mixagem, o produtor vai dizer, olha, coloca mais um pouquinho do microfone aqui de sala do lado direito. Ou coloca mais um pouquinho aqui o microfone da ambiência do lado esquerdo. Ou ele pode, né, de maneira geral, se ele quiser, é uma questão de decisão do próprio produtor, ele pode fazer uma abertura dessa imagem, né? Ele pode colocar um canal direito 100% à direita e um canal esquerdo 100% à esquerda e ampliar ainda mais a sensação de espacialidade. Gente, só esse tema aqui daria um vídeo aqui de 1 hora para a gente falar sobre isso, tá? Esse aqui é apenas um conteúdo extra que eu estou trazendo para vocês que nos acompanham, porque às vezes eu vejo por aí alguns produtores de conteúdo falarem, né, ficarem falando sobre o fone de ouvido, que esse fone traz uma ambiência, que esse fone traz uma espacialidade. E, gente, me perdoem os nossos colegas produtores de conteúdo, mas essa informação ela não está correta, ok? Porque nenhum fone tem a propriedade e a capacidade de tirar ou colocar ambiência ou espacialidade. Tudo que você ouve no fone já está lá na música que você está ouvindo, tá? Se ela tiver ou não ambiência, ela vai se apresentar exatamente da mesma forma nos seus fones de ouvido. O que um fone de ouvido tem que ter, e essa é a nossa razão aqui de estar com essa série, buscando os melhores fones pelo menor preço, é em busca do fone que consiga reproduzir de forma uniforme o máximo possível de extensão das frequências audíveis, que é de lá de 20 Hz até 20 kHz, tá? Essa é a única qualidade que um fone precisa ter, gente. Qualquer fone, não interessa qual seja o fone. Os fones profissionais de referência, eles têm a característica de reproduzir linearmente lá dos 20 Hz até os 20 kHz, ou seja, a resposta de frequência dele é plana. Significa que ele não vai nem aumentar e nem diminuir os graves, os médios ou os agudos da música que você está ouvindo ou da trilha que você está ouvindo como referência, ok? Então, esses fones baratinhos, logicamente, eles não passam por um projeto elaborado, essa coisa toda, para chegar nesse resultado. Mas, como fones de ouvido, alto-falantes, são coisas muito antigas de fabricação, eu não acho que exista mais no mercado aí alguma empresa que não domine a fabricação desse dispositivo. E é por isso que eu acho que nós vamos sim encontrar bons fones, mesmo que eles não sejam tão caros. Para você ter uma ideia, você vai encontrar no mercado aí fones de ouvido que custam mais de R$1.000. A diferença desses fones de R$1.000 para esses fones de R$50 é que o fone de R$1.000 ele teve todo um projeto elaborado, uma equipe de engenheiros foi analisar as cubas que ele ia ser montado, né? A questão das dimensões, a adaptação ao ouvido, foi selecionado ou fabricado os melhores drivers de alto-falante, com a resposta mais plana possível, né? Tudo isso para garantir que você comprou um produto que passou por uma série de testes para garantir a entrega do resultado final para você. O de R$50, o fabricante simplesmente vai lá, pega um fabricante que ele acha que é um bom fabricante de drive de alto-falante, compra, monta numa cuba de qualquer forma e apresenta para você por um preço barato. Pode acontecer do projeto, por coincidência, ser um bom projeto, né? Pode acontecer. E é isso que nós estamos aqui fazendo, garimpando o melhor fone pelo menor preço. Desculpem aqui o vídeo ficar um pouquinho longo, mas agora sim vamos ao nosso fone hoje, que é o QKZ
6. Essa belezinha aqui, ó, nós vamos trazer hoje para você, apresentar aqui para você. Pessoal, é o seguinte, olha só. Ele vem numa embalagem muito simplesinha, tá? Comprei vários, tá aqui um monte na minha mesa aqui, já mostrei para vocês no outro vídeo, tá? Fiz uma compra só de vários, achei legal porque eu economizei inclusive no frete, viu pessoal? Se você comprar, por exemplo, de muitos de uma vez só, o AliExpress garante, né, que você vai receber todos num pacote só e economiza bastante aí na hora de você receber os seus fones, tá? Porque não fica vindo coisas de diferentes lugares. Eles juntam tudo no centro lá de distribuição, enfim. Olha só, ela vem assim, gente, ó. Essa casezinha é uma case de plástico, bem rígida, viu? Dá pra ver que é uma coisa bem resistente. Muito simples, vem apenas, não tem aquela espuminha por dentro, nem nada. Só uma casezinha super resistente. O saquinho tradicional com os fones em si, tá aqui eles. E um par de borrachas extras, tá aqui. Eu já vi o seguinte, essas borrachas são borrachas simples, todas elas são iguais, são borrachas de silicones normais, tá gente? Nos tamanhos pequeno, médio e grande, só para você adaptar melhor aí ao seu ouvido, tá bom? Eu botei aqui a média e ficou legal para mim, tá? Tem mais duas aqui então, que eu praticamente não vou usar, mas ficam aí de brinde, né? Caso uma dessas aqui venham se perder, a gente vai ter uma de sobra ali, tá? Mas elas são de tamanhos diferentes, ok? É uma pequena, uma média e uma grande, tá? Pessoal, primeiramente, vamos falar aqui do cabo desse fone, que eu sempre gosto de começar por o cabo, tá? O cabo é o modelo de cabo que eu gosto muito, ó, é um fio único, tá? Ou seja, é um fio encapado aqui unicamente. Aqui dentro dá para ver claramente que tem uma malha torcida. Isso é bom porque dá mais resistência ao cabo. Olha, e eu pegando aqui no cabo, gente, realmente o cabo passa muita segurança, tá? São cabos realmente bastante resistentes. Eu gosto quando ele vem assim, apenas uma película aqui encapando tudo, porque isso facilita para organizar o cabo. Já falei isso várias vezes para vocês aqui, tá? Aquele modelo que é o cabo trançado assim por fora, que parece uma corda, eu sinto que ele tem uma tendência assim enroscar sozinho. Você deixa ele assim simplesmente na mesa e ele vai se recolhendo, vai se torcendo e não tem uma tendência de permanecer esticado. Aí é muito ruim você pegar um cabo assim, você levantar ele e ele ficar parecendo uma mola, tá? Eu não gosto disso. Esse não, esse formato de cabo aqui, ele fica sempre assim, ó, retinho. Ele tem muita facilidade de você manter ele retinho, fica bonito, né? Um cabo reto assim, não é aquele cabo todo torcido, tá? O plug, gente, já o plug desse modelo eu não gostei, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por que eu não gostei desse plug? Pessoal, eu não gostei, ele não vai focar direitinho, né? Bom, não vai focar. Eu não gostei porque ele é reto, tá? No celular isso não é bom. Meu celular agora está sendo usado como monitor aqui do Osmo, né? Do Osmo Pocket. Mas eu vou usar a caixinha como exemplo. No celular, quando você coloca esse cabo, tem até um buraquinho aqui, ó, que parece aqui, ó. Quando você coloca assim, essa parte aqui do plug, ela fica com muita área de contato, tá? Então você pode bater com a mão, outras coisas podem bater aqui quando você está manuseando o seu celular. Então eu não gosto desse formato de plug aqui, tá? Esse plug do tipo reto. Quando ele é curvo, ele fica mais próximo do corpo do celular e, portanto, você evita mais, né, algum tipo de choque aqui com o plug. Porque bem aqui, nessa parte aqui traseira desse cabo, aqui assim, ó, nessa borrachinha, é onde geralmente acontecem os primeiros problemas desses cabos. Se bem que eu nunca tive problema com esses cabos de fones aqui, tá? Mas pelo menos nesses fones mais baratinhos que você encontra nessas lojinhas de informática de celular, é o primeiro que quebra, é aqui, ó, nessa partezinha da borracha aqui, tá? Por quê? Porque aqui já fica um pouquinho torto o cabo e você, com o manuseio dele no dia a dia, puxando até o cabo assim um pouquinho, ó, ele puxa já com uma curvinha aqui, ó, tá? E esse tipo de esforço aqui, repetido, ele vai acabar quebrando essa borrachinha bem aqui internamente e aí você não vai ter como consertar isso, tá? É fone perdido. Quando ele é curvo, tá? Assim, dessa forma, ele fica mais próximo do celular e ele simplesmente não vai ter mais aquele problema de quebrar aqui, ó, nesse pezinho aqui da borracha aqui, tá? Então, não tinha essa opção desse modelo aqui, infelizmente. O modelo QKZ AK6 eu não encontrei com o pino curvo, só encontrei com o pino reto. Não sei dizer para vocês se existe ele com pino curvo, tá? Só encontrei assim, com pino reto. Mas o cabo é de excelente qualidade. O microfone dele, diferente do ZSE, não é nessa extensãozinha que vai para o ouvido, que eu
Assim, eu acho melhor porque o microfone fica mais próximo aqui da boca, né? Esse que o microfone fica aqui na divisão dos fones de ouvido, ele fica quase lá no abdômen e eu acho que não fica muito legal, tá? Eu não gosto muito. Se bem que ele aqui, ele evita também, né, quebrar, porque esse fio que vai aqui direto pro fone de ouvido, ele é um pouco mais fino, né? Então, colocar um microfone aqui pode também facilitar para quebrar, mas que é mais útil, é mais confortável, porque ele fica bem aqui, ó. Você coloca o fone de ouvido aqui e o microfone já fica bem do lado da sua boca, vai ter uma captação muito melhor. Aqui nesse botãozinho onde fica o microfone, além de ter o microfone, ele tem duas chaves, né? Uma chave de toque, de apertar, de pressão, que serve para você pausar a música quando você está ouvindo no celular, e um outro botãozinho que é de volume. Esse botão eu achei interessante porque, inclusive, no modelo anterior que eu testei aqui, o ZSE, ele não tem esse volume aqui, tá? Já aqui no AKZ AK6, ele tem uma chavinha de volume aqui para você aumentar e diminuir o volume. Eu achei muito interessante, tem essa vantagem também, tá? Gostei, ponto positivo, tá? Os fones de ouvido em si, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem o mesmo design, tá? Ele tem o mesmo design de todos aqueles modelos que você vê aí na internet, inclusive da KZ e da QKZ também, tá? É uma cuba muito bem desenhada, ele se encaixa muito bem no ouvido, inclusive essa parte aqui do cabo, essa parte final, ela é rígida, que ajuda você a prender ela na orelha aqui, evita o cabo de soltar do seu ouvido, né? O fone de soltar do ouvido. Eu vejo aqui, por causa da transparência dessa cuba, que ele tem apenas um driver, o que é muito bom. Eu gosto e prefiro fones que tenham apenas um driver. Depois eu vou explicar o motivo disso para vocês, tá bom? Bom, ele tem apenas um driver, ou seja, tá óbvio aqui que esse fone aproveitou essa carcaça aqui, que já é o padrão de muitos fones de ouvido, tá? Um detalhe que eu quero destacar aqui para vocês. Essa conexão aqui, ó, nesse modelo aqui, ela não sai, tá? Então esse cabo ele não pode ser substituído, tá? O AK6, esse plugzinho aqui, ele não sai dessa cuba, ele é fixo. Eu achei que fosse destacável aqui, mas não é. Outros fones, como por exemplo, que eu tenho ali, que vou testar com vocês, que é o CCA, CRA e outros da KZ, o plug aqui no fone ele é também conectado, tem um conectorzinho aqui. Isso é muito bom, por exemplo, quando você quer comprar um cabo extra e você pode trocar o cabo de repente se der algum problema. Esse aqui não, o cabo é fixo, você não vai conseguir trocar esse cabo. Eu não acho que você vai ter problema, esse é um cabo muito resistente e vai durar por muitos e muitos anos, tá? Tenho certeza disso. Com relação ao isolamento sonoro, pessoal, esse tipo de cuba que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é muito parecida com outros modelos, o design dela é muito eficiente no isolamento sonoro, tá? Quando eu coloquei esses fones de ouvido, eu senti que eu ouvi muito pouca coisa do ambiente externo quando eu estou ouvindo músicas com esse fone, tá? Diferente do ZSE, que ele tem um formato diferente, ele me permite continuar ouvindo as pessoas conversando um pouco, né? Do meu lado, enfim, na mesma sala, eu consigo perceber as pessoas conversando. Esse aqui, durante a minha audição, eu perdi quase que totalmente a noção do que estava acontecendo ao meu redor. Para alguns, isso é uma qualidade, para outros, não. Para mim, isso não faz diferença, tá? Realmente não faz diferença. Dependendo de onde você quer usar o seu fone de ouvido, não faz diferença. Eu não gosto de usar na rua, por exemplo, fones de ouvido que sejam muito isolados do ambiente. Porque às vezes as pessoas querem conversar com você, às vezes você pode estar até num ambiente de trabalho que não é recomendado você ficar com fone de ouvido, mas às vezes alguém quer falar com você, chama você, e aí a pessoa tem que estar gritando porque você não consegue ouvir, e isso não é legal, tá? Então, dependendo de onde você vai usar o fone, ter ou não muito isolamento do ambiente externo pode ser ou não uma boa qualidade. Esse aqui, por exemplo, ele é muito bem isolado. Quando você coloca ele no ouvido, você vai ouvir muito pouco o ambiente externo, né, nas suas audições aí, tá ok? Agora vamos falar também sobre a qualidade, que é o que mais importa. Já falei do fone em si, do cabo, do plug, da construção dele de modo geral. E agora vamos falar um pouco da qualidade. Pessoal, eu uso como referência aqui fones profissionais, tá? Aqui a gente tem dois da Samsung, um para mixagem e outro para
gravação, tá? São coisas diferentes. Depois também nós podemos explicar a diferença desses dois fones. Ambos são fones profissionais usados em estúdios que têm uma excelente resposta de frequência, né? No padrão dos fones profissionais mesmo. E assim, esses fones, eles obviamente não têm uma resposta de frequência nem parecida com esses fones profissionais, mas não deixa de ser agradável. Uma coisa é você trabalhar com música e precisar ouvir a coisa ali de forma flat. Outra coisa é você ter um fone de ouvido de boa qualidade para você ouvir suas músicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Mas em relação, por exemplo, ao fone anterior que eu gravei aqui para vocês, o ZSE, ele tem diferenças sim, e eu vou citar para vocês aqui. Os graves do AK6 são bastante reforçados, pessoal. Bem mais reforçado do que o modelo ZSE. Eu já falei para vocês, fones que tem muito reforço de grave, ele pode, não é o caso desse aqui, mas ele pode trazer alguns problemas, por exemplo, de embolar os instrumentos dessa região. Por exemplo, o baixo, onde você tem muitas notas musicais numa frequência muito baixa, quanto mais reforçado for os fones nessa região, menos percepção você vai ter dessas mudanças de notas musicais. Fica aqui como se fosse uma coisa nebulosa, você não consegue identificar as notas com definição, né? As mudanças de notas musicais do baixo, por exemplo. Quanto mais grave ele tiver, pior vai ser a distinção dessas notas musicais. Esse fone, infelizmente, ele é muito reforçado, bem mais reforçado do que o ZSE nos graves. Eu diria que ele está aí em torno de 8 dB de ganho na região dos graves em relação aos fones flats, né? Aos nossos fones aqui flats, que são fones de referência. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na internet você vai ver, por exemplo, vários sites mostrando curvas de resposta de frequência. Inclusive no próprio site da QKZ, por exemplo, você vai ver uma curva de resposta de frequência lá apresentada. Pessoal, o seguinte, eu vejo aquelas curvas de resposta de frequência, mas eu não vou negar para vocês que eu não acredito muito nelas, tá? Eu não acredito muito nelas porque algumas não batem, não correspondem àquilo que eu ouço aqui nos fones. Mas afinal de contas, quem está certo? Sou eu ou é a empresa que demonstra lá um gráfico de resposta de frequência? Pessoal, como eu falei para vocês, esses fones, eles são fabricados de maneira muito, assim, numa espécie de produção muito sem controle de qualidade, tá? Então ali, o cara testou um fone um lá, sabe? Um entre 1000, por exemplo. E esse drive aqui, como é um drive barato, eles não passam todos eles por um controle de qualidade para garantir que todos eles tenham uma resposta de frequência igual. Essa é a diferença de um fone barato e um fone caro. Um fone caro, ele passa por cada fone fabricado, passa por um teste e você paga por isso. É por isso que ele é caro. Ele é caro porque você tem a garantia de receber um produto que está exatamente de acordo com aquilo que o fabricante mostrou para você, ok? Esses fones aqui baratos, eles não passam por isso. Então, não confie cegamente naquele gráfico ali, porque pode não corresponder à realidade. Nesse caso aqui, por exemplo, a minha sensação de reforço dos graves em relação aos fones de referência foi algo em torno de 8 dB, que é uma coisa muito exagerada, tá? Eu realmente não gostei desse reforço aqui. O anterior, que foi o ZSE que eu testei, estava ali em torno de 4 dB, que era um reforço, tudo bem, mas não chegava a ser um exagero. Já esse aqui, o reforço realmente foi bastante forte. Os médios, em relação ao ZSE nesse caso, eles são mais definidos do que os médios do ZSE, certo? O que quer dizer que eles são mais definidos? Significa que a resposta de frequência dos médios nesse fone de ouvido, ela foi mais plana do que o modelo ZSE. Então, nos médios, tá? Eles são mais definidos, ok? Eu gostei mais dos médios desse fone do que os médios do ZSE. Se você viu aqui no vídeo anterior o ZSE, eu falei para você que os médios dele eram um pouco recuados, tá? Né? Para uma proposta, digamos assim, de
de qualidade flat, tá? Eles eram bem recuados, tá? Na verdade, bem recuados. Já esse aqui não. Esse aqui eu acho que a sensação que me deu nos médios foi que eles são mais planos, sim. Eu consegui ouvir melhor os instrumentos que estão nessa faixa dos médios. O que são os médios, pessoal? Deixa eu aproveitar para dizer para vocês. Tradicionalmente, né, existe 3 bandas de áudio, né, que são as faixas de áudio, que são os graves, os médios e os agudos. Os equalizadores clássicos da história, eles só vinham com essas 3 bandas. Se você fizer uma pesquisa aí de antigos equalizadores valvulados que eram usados aí na época dos Beatles, do Elvis Presley e até hoje, muitos equipamentos profissionais de estúdios muito grandes, eles não têm 10 bandas, 15 bandas, 30 bandas, como tem alguns equipamentos mais modernos. Eu, na verdade, acho o seguinte, depende muito da situação, né? Se você vai fazer correções cirúrgicas, é bom ter esses equalizadores de 20 bandas, 30 bandas, seja lá quantas forem, tá? Mas, de modo geral, quando se faz uma boa captação, essas correções cirúrgicas não são necessárias lá na etapa da masterização, tá? Então é o seguinte, existem classicamente três bandas de frequência, que são os graves, os médios e os agudos. Nesses equipamentos clássicos, os graves vão até ali a faixa dos 250 Hz, né? Vai desde 10 Hz até 250 Hz. Tudo isso ali englobando, né, a equalização dos graves. Dos 250 até aproximadamente os 5K, eles consideram médios, tá? Consideram ainda frequências médias. E de 5K até 10K, ou aproximadamente isso aí, eles consideram isso os agudos. Então, nos equalizadores de 3 bandas, você vai ter o grave mais ou menos em 100 Hz, o ajuste do grave vai estar centrado em 100 Hz, mas ele vai interferir até os 250 Hz, mais ou menos. Os médios vão estar ali algo em torno de 1K5, né, 2K no máximo. 1K seria o tradicional, né, 1K, mas ele vai afetar desde os 300 Hz até lá próximo dos 5K. E, né, os equalizadores de agudos, nos clássicos equalizadores, eles vão estar ali sintonizados em aproximadamente 8K, mas ele vai afetar desde os 5 até os 10, ou aproximadamente 12. Então, os médios são qualquer coisa entre 300 Hz e 5K, ainda é considerado médio, porque pega dos médio graves até os médio agudos. Nos equalizadores que tem 5 bandas ou 6 bandas, tem os subgraves, tem os graves médios, ou médio graves, tanto faz, médios, médio agudos, agudos, e aí final, fechou aí, né? Nem sei quantas bandas deu, vamos lá então, vamos contar comigo. Subgraves, graves, médio graves, médios, médio agudos e agudos. Aqui deu 6 bandas, tá? Se você quisesse, por exemplo, dividir em faixas mais específicas, tá ok? Então, médios é qualquer coisa entre 300 Hz e 5K. Nessa faixa aqui, esses fones foram melhores do que os fones KZ-ZSE. Achei melhor. Os agudos. Gente, os agudos é o seguinte. Eles já são um pouco mais recuados do que o ZSE, tá? O ZSE tem agudos mais reforçados do que esse aqui, inclusive mais reforçados mesmo em relação aos fones flat. Eu diria que no ZSE nós temos também um reforço aí de algo em torno de 3 a 4 dB, tá? Lá no finalzinho dos 10K, por exemplo. Nesse fone de ouvido, pessoal, os agudos dele já, para mim, eles ficaram mais recuados, mais apagados. Não ficou ruim, tá? Eles estão ali ainda, tá? Você consegue perceber bem eles. Só que em relação aos fones de referência e em relação também ao ZSE, eles ficaram um pouquinho mais recuados. No geral, eu diria que precisaria de uns 3 dBs para ficar flat. Isso para nivelar com o fone de referência. Então eles são um pouquinho mais recuados. Não é exageradamente ruim, tá? Mas ficaram um pouco recuados. O que eu acho que ficou realmente assim, deixando a desejar nesse fone, foi a questão dos graves, tá? Eu achei que ficou muito carregado nos graves. Se você gosta de fones assim, tudo bem,
tá? Você vai achar maravilhoso esses fones de ouvido. Não são fones ruins, eu considero fones que valem muito pelo valor dele. Foi apenas R$ 42,00 esse fone, lá na época que eu comprei. Não vou considerar o frete porque eu comprei vários e eu paguei apenas um pacotão para todos virem aqui, tá bom? Alguns inclusive foram comprados da mesma loja, tá, gente? Então, o frete aqui eu não vou poder considerar para vocês não, tá? Mas deve ter inclusive até frete grátis em algumas situações. Vale cada centavo, é um fone muito bom, tem as suas características importantes, como isolamento do ambiente. Se você estiver ouvindo, por exemplo, um ambiente barulhento na rua, ele vai isolar bastante os sons da rua. Se encaixa muito bem no ouvido, fica muito bem seguro no seu ouvido. E em termos de som, na verdade, se eu tivesse que recomendar esse ou o ZSE para você, eu ainda continuaria recomendando para você o ZSE, tá? Principalmente se você quer passar horas e horas e horas ouvindo música. Esse aqui, ele vai te incomodar mais um pouquinho, tá? Porque ele já tem uns médios um pouquinho mais presentes, os graves são muito reforçados e você com certeza vai dar uma fadiga auditiva aí, se você ficar ali, por exemplo, 1 hora ouvindo música com ele, tá? É ruim? Não, de forma nenhuma, gente. Vale cada centavo. Se você quer esse tipo de fone, pelas qualidades que ele tem, se você gosta desse modelo de fone, se você gosta de um fone que isola bem do barulho externo, se você não se importa com um fone que tenha graves reforçados, um pouco mais reforçados do que o ZSE, então esse é o fone para você, tá? Ele não é ruim, ele não é pior e nem melhor do que o KZ ZSE. Ele tem um som que eu considero um pouquinho mais distante dos sons de referência, tá? Por ter muito grave reforçado, por ter agudos recuados, na minha opinião, é melhor ter um pouquinho mais de agudo do que ter agudo de menos, tá ok? Eu acho que você acaba evitando, né, reforçar na sua equalização, é melhor tirar do que botar quando se está fazendo algum tipo de ajuste do áudio, tá? Já falei isso aí para você em outro vídeo. Se você tiver que fazer uma equalização no seu celular, é melhor que ela seja retirando um pouco do agudo e um pouco do grave do que você adicionando isso na equalização. Ao adicionar, você sempre tem mais prejuízo na qualidade do áudio. Então tá aqui, gente. Espero que você tenha gostado aqui da minha avaliação do QKZ AK6. Esses fonezinhos aqui eu estou mostrando para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui para poder focar. Não vai focar? Não vai focar, gente. Pronto, tá aqui. Até socou o fundo ali, ó. Eu inclusive estou testando junto com esse fone também a capacidade de gravação aqui do Osmo Pocket, tá? Depois vamos fazer um review sobre ele também. Então tá aqui, gente. São muito bonitos os fones, muito bem fabricados, tá? E a qualidade é essa aí que você acabou de ouvir a gente falar aqui, ok? Pessoal, obrigado por acompanhar aqui o nosso canal. O vídeo ficou um pouco longo, desculpem, tá? A proposta aqui é justamente essa, é entregar um pouco mais de conteúdo para você, tá? Não só simplesmente chegar aqui, abrir a embalagem, falar algumas palavras bonitinhas, monetizar o canal e tudo mais. Aliás, eu preciso também monetizar esse canal, tá, gente? Então, curta aqui o nosso vídeo, clica aí no joinha, se inscreva aqui no nosso canal, comente aqui também. Tudo isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? A gente não vive aqui desse canal, eu tenho muito pouco tempo para gravar, na verdade, vocês percebem aí que eu não gravo vídeo todo dia, né? A gente tem outros trabalhos para fazer para ganhar dinheiro, aqui é só para compartilhar informações e conhecimentos com vocês, tá ok? Forte abraço e a gente segue aqui na nossa série Fones Bons e Baratos. No próximo vídeo a gente vai trazer mais surpresas para você.